Olá, professor Alex falando. Vamos hoje dar uma revisadazinha básica em alguns conceitos de frações. Primeiramente, fração é todo e qualquer número que está um sobre o outro, A sobre B, seja ele um número inteiro, positivo ou negativo, ok? Então, as frações ela tem vários tipos. Ela pode ser própria. Própria é aquela em que o meu numerador ele é menor do que o meu denominador. Como é que eu posso representar 3/5 de uma maneira que fique mais visível para a gente? A gente pode representar ele da seguinte maneira. Imagine um chocolate ou qualquer coisa, onde você tem ele dividido em 5 partes. Dessas 5 partes, 3, que é o meu numerador, são as partes em que você irá consumir ou irá dar. Então, 3 partes de um total de 5. Imprópria. O que é uma fração imprópria? Já é quando o meu numerador ele é maior do que o meu denominador, ou seja, 5/3. Então, toda fração imprópria geralmente nos remete a uma fração mista. Por quê? 5/3 é a mesma coisa de eu dizer 5 dividido por 3, que vai dar o quê? 1 vezes 3, 3 para 5, 2. Então, é uma parte inteira, que eu vou pegar o meu quociente, uma parte inteira, 2/3. Então, para eu representar isso agora numa forma de figura também, eu vou trazer da seguinte maneira. É como se eu tivesse agora 2 chocolates, cada chocolate dividido em 3 partes, e eu consumi 5 partes dessas 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu consumi um chocolate inteiro, que é essa parte aqui, e 2 partes das 3 que o outro estava dividido. Por isso que eu digo que toda fração imprópria remete a uma fração mista. Porque dessa fração mista, 1 inteiro e 2/3, eu posso muito bem voltar para essa fração imprópria. Eu posso voltar para cá. De que maneira? Só é fazer o seguinte: multiplicar aqui 3 vezes 1 e somar com o numerador e repetir o denominador desta fração aqui. No caso, repetir aqui. Então, 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. 5/3, 5/3. Então, 1 inteiro e 2/3. Quando eu transformo novamente, só eu multiplicar a parte de baixo, somar com a de cima e repetir essa parte do denominador com o mesmo denominador aqui embaixo. E uma fração aparente? O que seria uma fração aparente? É aquela que é escrita na forma de fração, porém ela não passa de um número inteiro. Exemplo, 2/2. 2 dividido por 2, 1. Outro exemplo, 4/2. 4 dividido por 2, 2. E assim sucessivamente. Essa revisãozinha de frações é para mostrar um exemplozinho que a gente pode resolver soma e subtração de frações de uma maneira bem rápida e prática. Vamos ver como é? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 3/5. Vamos pegar o exemplo lá de cima. Somados com 5/3.
pegar esse exemplo daqui e esse exemplo daqui e vamos fazer uma soma. Toda vez que a gente vai fazer uma soma de frações, geralmente ensina-se tirando o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Depois de tirar o mínimo múltiplo comum, que é a fatoração, você divide pelo denominador, multiplica pelo numerador, repete o sinal e faz o mesmo processo com a outra fração. Uma maneirazinha bem rápida é você fazer isso aqui, ó. Multiplica seus denominadores. Depois você vem o primeiro com o segundo aqui de baixo. Depois o denominador com o numerador aqui de cima. E eu vou ter isso aqui, veja só. 5 vezes 3, ó, lembrando que é uma multiplicação, são 15. 3 vezes 3, 9. Repete o sinal. 5 vezes 5, 25. 25 mais 9 são 34 quinzeavos. Se eu fosse fazer pelo método da fatoração, então, como 3 e 5 são números primos, tiraria o mínimo múltiplo comum de 3 e 5. Por 3 dá 1, baixa o 5. Por 5 dá 1 e termina. 3 vezes 5, 15. 15 ficaria aqui. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Repetiria o sinal. 15 dividido por 3, 5. Vezes 5, 25. 25 mais 9, 34 quinzeavos. A mesma resposta daqui deu a daqui. Esse aqui eu costumo chamar método da borboleta. Por quê? Porque se você desenhar aqui bem direitinho, eu vou ter aqui, ó, o meu sinalzinho de mais. E aqui eu vou ter as anteninhas. Veja que aqui, ó, 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Todos os valores aqui eu tenho aqui. Na subtração agora, vamos ver. 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Vamos ver como é que vai ficar. Nesse caso aqui, também usando o mesmo método, eu vou fazer 2 vezes 3, 6. O primeiro com o segundo aqui, 1 vezes 3, 3. Repete o sinal. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. E repete o denominador, 6. Então, eu ficaria nessa subtração com 1 sexto. Lembrando sempre, toda vez que eu for fazer esse método, eu tenho que começar daqui para cá, veja a setinha, depois daqui para cá. Nunca fazer da segunda fração para a primeira, porque às vezes pode acontecer de dar errado se for uma subtração, ok? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estarei postando novamente outras questões com frações. Se inscreva e até a próxima.